relacionadas com a nossa associação. Uma delas, a mais pertinente, tem a ver com o facto de termos que anular o almoço de 8 de setembro. Portanto, a visita que está pensada e vai realizar-se na Quinta de Cima, genericamente falando, Quinta de Cima, o almoço vai ter que ser suspenso. Vamos arranjar uma alternativa, não para esse dia, mas para outro. Isto por razões logísticas mesmo, comezinhas, mas são mesmo assim. De questões relacionadas com a logística, com o contrato que era com a encomenda que tinha que ser feita do almoço, ainda a grande variável relacionada com o número de pessoas que estava inscrita para visita e estando inscrito para visita que eles realmente almoçavam, tudo isso fez de facto cair. E o risco que corríamos, como aquilo é o ar livre, se por acaso chovesse, termos que anular o almoço e termos que pagá-lo lá mesmo. Portanto, são situações que de facto nos obrigaram a proceder assim. E talvez no fim de semana seguinte, no Forte das Maias, mas isso depois logo se vê. Uma outra situação relacionada com a visita a Marrocos, a pouco e pouco o número tem vindo a crescer. Romeu, estão 27, não é? Pessoas, 27 pessoas inscritas, não está mal. Talvez assim neste pequeno andar caminhando, cheguemos aos 35, 40, vamos lá ver se conseguimos fazer isso. E depois chamar a atenção para a visita de sábado ao Passeio Marítimo. A concentração está marcada para as 9 horas, não foi uma gafe minha, é muito cedo de facto, mas eu na altura pensei, bem, isto vai estar um calor tremendo, se nos juntamos às 9h30 para começar às 10, às 11h30 está o pessoal todo a bater à sola, desculpem, mas o pessoal tão ligeiro. E por isso pus às 9, e por às 9 de facto nos encontramos. Aqui dos presentes que por acaso forem à visita, um dos pontos de encontro, se não o ponto de encontro, uma vez que naquilo que está anunciado diz Praia da Torre, uma coisa assim tão genérica, eu esqueci-me de colocar entre parênteses o rabo da baleia. Portanto, a malta encontra-se ali no rabo da baleia às 9 horas e depois logo faremos a nossa caminhada por beira-mar. Em relação ao tema de hoje, eu confesso, eu vou-me sentar. Se a baleia dá ao rabo, eu não sei. Eu confesso, quando da feitura do programa deste ano do programa deste ano, eu não tinha pensado em abordar o Patrão Lopes. É um personagem que me fascina há muito tempo, assim como todos os temas correlacionados, ligados à navegação e navegabilidade na Barra do Tejo, a questão dos naufrágios, etc. Há muito tempo que ando a compilar informação sobre isso, para um trabalho que espero um dia ter o fogo suficiente para o fazer. Isto está-me a atrapalhar imenso. Porque eu tinha inicialmente previsto abordar um outro personagem muito pouco conhecido, que é o Diego Munhoz Torrero, que foi bispo de Cádiz, o grande inspirador da própria Constituição de Cádiz de 1812, que vai inspirar, por sua vez, o movimento liberal português. É um personagem que é obrigado a estar 6 anos em Portugal, imigrado, entre aspas, uma vez que em Espanha a situação política tinha, entretanto, transformado e ele teve que fugir e viveu durante muitos anos em Campo Maior. E depois, quando a situação política em Portugal, sobre o Dom Miguel, estava também a criar problemas, ele tentou embarcar para a Inglaterra. E é precisamente nesse passo decisivo que ele é apanhado. É apanhado e encarcerado aqui em São João da Barra e morre aqui em São João da Barra. É um dos primeiros a morrer no cárcere aqui das prisões célebres nihilistas de São João da Barra. E é um personagem, para quem não o conheça, porque além da ação que ele teve naquilo que foi a Constituição de Cádiz e como fonte de inspiração para todo o movimento liberal espanhol, também foi uma fonte de inspiração para o movimento liberal português. E ele morreu aqui, como disse, ficou sepultado inicialmente na própria Fortaleza de São João da Barra, depois é trasladado aqui para o cemitério fronteiro à nossa Igreja Matriz, e em 1836, salvo erro, estou a falar assim um bocado de memória, e depois em 1864, 65 os restos mortais são trasladados para Madrid, para o Panteão Nacional de Madrid. É um personagem cuja memória se evoca agora os 200 anos,
da Constituição, e portanto era um bom contexto para falar desse personagem tão pouco conhecido. Só que a situação que me fez mudar o azimuth foi a de ter participado num documentário espanhol a propósito da evocação deste personagem. Recebi a cópia desse documentário. Entretanto, o Ministério da Defesa perguntou-me, através de uma pessoa ali da Fortaleza de São João da Barra, se eu estava interessado na própria Fortaleza de São João da Barra e apresentar algo sobre este assunto, e portanto desloquei o tema para lá, e lá nos encontraremos, pelo menos alguns de nós, de certo. A data ainda não está marcada, outubro, novembro, na cisterna de São João da Barra, precedido de uma visita às antigas prisões, etc. E por isso virei para o Patrão Lopes. E não é que o Patrão Lopes fosse para mim uma figura secundária em relação ao Munhoz Torrero, nada disso. É uma figura muito mais complexa de trabalhar. Porque isto não anda por aqui. Mas primeiro escreve. Isto porque é um personagem muito complexo, extremamente rico na sua ação, no seu caráter, naquilo que significou para a história dos corpos anófagos em Portugal, mas tudo aquilo que envolveu o seu trajeto fantástico humanitário. E é um personagem que, apesar de ser minimamente conhecido, não mereceu ainda a variedade de estudos em torno do seu personagem tão significativo quanto isso. Os estudos mais importantes, durante o século XIX, portanto ainda em vida de Patrão Lopes, foram registados inclusivamente, sobretudo, em publicações periódicas. É o caso da primeira, e estão a ver ali aquilo que é a primeira representação do Patrão Lopes, na altura com 58 anos, que é um texto que está incerto no arquivo pitoresco, na sequência daquilo que vai ser o episódio que o vai catapultar para a glória, que foi a intervenção de salvamento da escura inglesa Howard Primrose. E portanto, em torno do louvor do personagem que nasce em 1858 estes primeiros tratos biográficos numa revista, portanto, uma publicação periódica, e vão ser precisamente os jornais da época, e eu tenho ali uns quantos mais abaixo enunciados aqui, que vão canalizando a par e passo alguma informação sobre o Patrão Lopes, avançando com dados de natureza biográfica, dados de caracterização do personagem, etc. E depois sai uma primeira abordagem, que quanto a mim é aquela que eu mais gosto, aliás, do Carlos Eugênio Coelho da Silva, que é o Visconde Passo de Arcos, que edita em 1867 anonimamente o estudo, que depois é republicado em 1878. Depois muitos outros, dado a importância que o Patrão Lopes estava a adquirir no imaginário português, muitos outros vão abordá-lo. E aí fiz um trabalho, eu tenho vindo a fazer um trabalho de recolha, ainda não sistemático, mas é um trabalho de recolha já com muita informação, precisamente em torno de autores que o abordaram e que não são conhecidos. Não são conhecidos os trabalhos dele, ou não têm sido divulgados em contato. Que é o caso, por exemplo, do Brito Aranha, do Soares Romeu Júnior, até do próprio Pinho Leal. Então, foram autores que em determinado momento dedicaram páginas, no fundo, laudatórias à ação deste personagem, e é através dela que nós podemos fazer uma caracterização, como é óbvio, do próprio Patrão Lopes. Depois surgiram, ainda em final do século XIX, do Tomás Lindo da Assunção, o Patrão Joaquim Lopes. É um discurso que ele faz em Passo de Arcos, que na altura foi editado e reeditado depois em 1923, a quando da transladação do corpo do Patrão Lopes para Oeiras, Passo de Arcos Oeiras. É um texto, uma vez mais, laudatório, etc. E depois surge aquele que é a primeira abordagem historiográfica propriamente dita, não é? Que é do Antero Nobre, é um olhanense. Este livro está esgotado, mas enfim, na altura, aquilo que o moveu, o António Nobre, é algo que também nos deve fazer pensar. Então, isto é em 1950, ele é olhanense,
Patrão Lopes, iremos ver, nasceu em Olhão, e aquilo que o movia era o esquecimento que os olhanenses, que a cidade de Olhão tinha por relação a este herói, e aquilo que o moveu foi escrever um livro cujas receitas proporcionassem com outras erguer um monumento ao Patrão Lopes. Portanto, ele reúne uma série de textos já conhecidos e avança com muitos outros dados, fez uma investigação extremamente interessante. Depois, a Artur Nobre é a neta de Patrão Lopes, uma das netas de Patrão Lopes, a Maria Beatriz, que sob este título, tão longínquo aparentemente do tema, Realidades sobre o prisma da prosa e poesia, porque ela fazia prosa e poesia, faz um retrato que é um retrato, ou aquilo que lhe interessava, e vamos ver um pouco mais à frente, um pequeno excerto deste livro, aquilo que lhe interessava era de facto fazer com que, ou contribuir para que a memória de Patrão Lopes não caísse no esquecimento. Mas a abordagem que faz é uma abordagem firmada nas suas recordações de vivências com o próprio Patrão Lopes. Portanto, é um registro completamente diferente de todos os outros livros, com uma carga emocional enorme, uma pessoa emociona-se a ler aqueles textos, eu emocionei-me, e, portanto, é uma outra abordagem. Depois surge, por mão do Rogério Gonçalves, uma pessoa que durante muitos anos dedicou a atenção ao Patrão Lopes, que é nosso associado, e que, na altura do bicentenário do nascimento, faz editar, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, um livro sobre o Patrão Lopes. De Passo Largos à Eternidade, é mesmo uma evocação para o não esquecimento desse personagem. O método que ele utilizou de abordagem é cronológico. Portanto, ano a ano, daquilo que se conheceu, coligiu muita informação, deu a conhecer muita outra, mas o contributo para mim fundamental dele, para além daquilo que é o excelente livro que ele fez, é a questão relacionada com a data de nascimento. Porque para quem, ainda há pouco me perguntaram precisamente isso, para quem se interroga sobre a data de nascimento, havia quem pegasse nos textos, até de autores contemporâneos, é uma confusão brutal, não só em relação ao dia, como em relação ao ano. E, portanto, o Rogério Gonçalves deslindou muito bem isso, faz uma proposta de leitura coerente e depois também fez uma investigação genealógica em torno dos descendentes de Patrão Lopes, que é excelente, tem lacunas, o que é normal, tem que ser progressivamente preenchido. Portanto, isto é um traço geral daquilo que de mais importante, na minha ótica, se escreveu e onde se pode ir buscar informação sobre este personagem. Só que a questão é esta. Patrão Lopes viveu 92 anos e ainda com 84 anos fez um salvamento. Portanto, não é só a longevidade, mas também a longevidade da sua ação. Portanto, é natural, dada também a natureza daquilo que eram os seus feitos, é natural que existam muitos buracos negros em relação ao personagem, em relação às suas ações. E é interessante ver, por exemplo, logo usando as palavras precisamente de quem o segundo que o biografou, isto é um excerto, mas tem esta frase muito interessante, diz: quem nos diz hoje quantas vezes o herói avançar impávido ao meio do barato das vagas, a estender a mão valedora aos náufragos desanimados? Não será ele, por certo, que, seguindo à letra o preceito do Evangelho, mal fez o benefício, esqueceu, e na sua generosa modéstia nem rememora as datas, nem os factos, quanto mais apontá-los. Uma vez, porém, a imprensa lançou o seu facho de luz nas trevas do esquecimento em que até aí ele jazia, e todos souberam o nome do intrépido Salvador, do herói da Barra. Duas notas, e uma delas particular. O meu tio-avô foi um dos maiores salvadores também da costa, tem 172 salvamentos registados. Mas estão tal registados porque os registaram por ele. Porque ele de facto não anotava nada. Portanto, foi nos mares da Nazaré e no mar de São Pedro de Moel. Mas é a mesma atitude de algum desprendimento em relação e de não valorização daquilo que ele fez. Não está cá hoje, presumo eu, o Luís Silva, o nosso associado, que eu conheço já vai para 40 anos, e o meu espanto foi, poucos dias depois de o conhecer, a mulher
quando soube o meu nome, perguntou se eu era alguma coisa ao António Boisa. Eu disse que o António Boisa era meu tio-avô. E ele disse que, pois, o teu tio-avô salvou-me quando eu estava grávida. E, portanto, são pequenos encontros ou reencontros, pequenas histórias, que, de facto, se não for a memória a perpetuá-las, dificilmente os documentos os perpetuam. E, portanto, traçar um registro biográfico do Patrão Lopes não é fácil por esse motivo. Porque, de facto, ele não apontava, ou não apontou, e foi só, e essa é uma nota extremamente interessante para esta história, porque é uma história paralela, é o papel da imprensa no meio disto tudo. Portanto, é a imprensa que o vai retirar do anonimato e é através da imprensa que nós podemos reconstituir os passos, em boa parte, de Patrão Lopes. Um pouco mais à frente, esta situação teria a ocasião de voltar a ela. Depois, o Antero Nobre tem também aqui um conjunto de ideias que também são interessantes de explorar. Isto é, aquilo que muitas vezes sucede, que é o exagero panegírico quase de quem narra a história de alguém. E, de facto, a imprensa, nós sabemos, por experiência, como é óbvio, do cotidiano, que há sempre uma tentação para exacerbar determinados atos, exacerbar determinados personagens, ou fatos relacionados a determinados personagens. E isso não é de hoje, é de sempre. Aliás, o Ramalho Ortigão, quando narra um dos encontros que teve com o Patrão Lopes, e é uma delícia eu não vou ter tempo para ler, tenho aqui, mas não vou ter tempo para ler essa narração do Ramalho Ortigão, que relata, nesse encontro com o Patrão Lopes, uma história contada pelo próprio Patrão Lopes. O Patrão Lopes tinha salvo 2 pessoas de uma canoa, que se tinha voltado, e ele quase morreu ali. Não é? É um outro salvador, entre aspas, de Passo de Arcos, o Cruz, que o vai salvar, inclusivamente. Essa parte da história muitas vezes é obliterada. Mas então, o Patrão Lopes, a notícia saiu nos jornais, e alguém leu a notícia ao Patrão Lopes. E o Patrão Lopes, ao contar isto ao Ramalho Ortigão, conta de uma forma muito investigada. Isto porquê? Porque o jornalista dizia que o Patrão Lopes, no meio das ondas, etc, e com o outro qualquer rapato agarrado ao Patrão Lopes, não alargando porque queria ser salvo, e dizia que o Patrão Lopes nunca o largou. E o Patrão Lopes corrige a história e diz ao Ramalho Ortigão: não foi ele que nunca me largou, fui eu que não o consegui largar. Porque ele, de facto, temeu pela vida. Não é? Portanto, são situações pequeninas, mas muitas vezes é preciso ler, às vezes, nas entrelinhas, muito daquilo que serve de fonte para as nossas informações de natureza histórica. Depois, o Artur Nobre, neste pequeno excerto, também refere aquilo que é a ausência de informação por ausência objetiva de notícias. E, nomeadamente, ele refere após a morte. Iremos ver aquilo que é mais surpreendente na história de vida de Patrão Lopes, daquilo que remete para a ausência de informação, é precisamente, não é depois da morte, como é óbvio. Depois da morte acaba a memória viva, é óbvio. Mas a grande ausência de informação é entre 1833 e 1856, quando o Patrão Lopes já era patrão da Falua do Bugio. Depois, um pequeno excerto da Maria Beatriz, onde ela, de facto, remete para aquilo que eram os seus objetivos, e que, no fundo, aquilo que a movia era, óbvio que a memória da Patrão Lopes não caísse no esquecimento dos homens, e, no fundo, longe de mim tal comparação, mas, no fundo, é isso que também me traz aqui um pouco, quer dizer, pode parecer um bocado pretencioso, como é óbvio, mas é um facto, porque se o personagem é conhecido, se o personagem é, de alguma forma, entre aspas, idolatrado em Passo de Arcos, se é uma referência do imaginário de Passo de Arcos, não é menos verdade que as situações relacionadas com a valorização da memória do Patrão Lopes quase que se bastam pela cerimónia anual de visita ao seu monumento, não é? Quando muito mais podia ser feito, e depois terei a oportunidade, presumo eu, de falar sobre isto. Ora bem, esta questão do Patrão Lopes, a questão de tudo que é a exaltação humana em torno de um salvamento marítimo, remete para algo também que é de base, que é, se há morte trágica no mar
é uma outra morte, passa a expressão. E aqui este texto que aqui tem é de Baltasar Teles, é de 1645, presumo eu, estou a falar de cor, 54, já não me lembro bem, e que é um texto de facto vibrante sobre aquilo que é a morte trágica no mar. E isto é um facto. Não é? Se aquilo que é as situações terríficas, as situações de desastre, de catástrofe, de alguma forma sempre nos dizem muito. Não é? Há uma aproximação lógica, básica, sentimental e emocional nossa a qualquer tragédia. As tragédias no mar são algo que cruza o tempo de uma forma impressionante. E este texto, que é de um religioso, este texto mais não traduz do que isso mesmo. E já agora, porque há ali suportes de imagem, o próprio salvamento, também ele próprio, é motivo para exaltação humana, como é óbvio também. Portanto, isto é um contexto também que não podemos deixar de lado quando falamos de Patrão Lopes. A imagem que vê do lado direito foi um dos mais brutais naufrágios da Barra do Tejo, em 1796, e eu acho que vê mal, aliás. Vou tentar. Ali é a representação do bugio, portanto, porque a zona do areal da cabeça seca, o quiserem, chamar aquele local, foi um local que foi um cemitério fantástico durante centenas de anos de embarcações. Tem razões que posso explicar, eu mais à frente talvez falo um pouquinho sobre isso, ou então depois nas perguntas e respostas, aquilo que eu acho que foram as razões primeiras para a questão dos naufrágios tão intensos ali naquela zona. Mas aquilo que vemos são também imagens de salvamento, não é? Imagens de salvamento de náufragos, e o próprio salvamento, como repetindo-me, é de facto algo que é exponenciado, é algo que é exaltado. Em relação ao Patrão Lopes, os tópicos, que eu não vou fazer aqui, nem pretendo fazer aqui um percurso de vida do Patrão Lopes, também não haveria tempo, nem tenho capacidade para isso. De qualquer maneira, alguns dos tópicos fundamentais para esta nossa conversa. A questão do nascimento, o 19 de agosto de 1798. Existem muitas referências ao nascimento, mesmo datas oficiais que se evocam e se celebram, nomeadamente pela Câmara Municipal de Oeiras, porque sistematicamente aparece o 15 de outubro. E de facto essa data deve ser corrigida. É o 19 de agosto. É a data efetivamente que consta no registro de batismo. Não é? Mas existem duas situações, sobretudo a incongruência do próprio registro e aquilo que era a tradição familiar. Não é? E a tradição familiar era de evocar a data de nascimento de Patrão Lopes a 19 de agosto. Não é? Ainda era um leão dos mares, era leão também de signo ainda. E portanto é essa efetivamente a data de nascimento que deve ser evocada. Depois há duas, três referências também constantes, comuns naquilo que é a sua biografia, que é a ir à escola. Um herói não sequer analfabeto. E isso muitas vezes, para quem biografa alguém, é tremendo. E não é que ele o fosse, nem está em causa. Mas dificilmente, quanto a mim, Patrão Lopes frequentou a escola em Olhão. Estamos na altura em que estamos. Ele nasce no bairro da Barreta, bairro de pescadores. O pai era pescador, toda a família era de pescadores. Eu não estou a ver o Patrão Lopes a ir para a escola, com toda a sinceridade. Terá aprendido a ler e a escrever, e é isso que importa, mas dificilmente essa situação, na minha ótica, ocorreu. Mas por acaso, logo no primeiro registro biográfico de 1858, se refere de facto que Patrão Lopes tinha andado na escola, etc. Isso pouco importa. O Ramalho Ortigão, inclusivamente, não de uma forma ofensiva, dilo analfabeto. Mas o analfabeto aqui não tinha a ver com isso, não sabia letras. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Depois, ainda novo, como é óbvio, acompanha o pai nas fainas da pesca e depois, enfim, já mais do que jovem, a entrar mesmo já na idade adulta, em 1817, isto é tudo registros de tradição oral que são recolhidas em meados do século, depois se perpetuam e repetem, né? E que o próprio Patrão Lopes, como é óbvio, terá facultado essa informação. Em 1817 vai para os mares de Gibraltar. Esta ida para os mares de Gibraltar só ouviu Artur Nobre
quanto a mim, a ir um pouco mais além daquilo que comumente também é referido, isto é, que ele vai para os mares de Gibraltar para ir à pesca. Ora, não faltava peixe na costa algarvia. Quer dizer, ele vai para o mar de Gibraltar, presumo eu, indo eu de encontro às palavras e ao pensamento do Artur Nobre, para o contrabando. E, portanto, terá sido isso que o moveu, não é? Mas a coisa não lhe terá corrido muito bem. O que não lhe correu bem não sabemos. Portanto, é que ele regressa. E quando regressa, vai para a quarteira, teoricamente, porque também não há registro nenhum. Mas existe essa tradição, de facto. Existe lá a rua do Patrão Lopes, precisamente, em memória dessa presença muito breve do Patrão Lopes na quarteira. Seja como for, ele vem em 1820 para aqui, para a Barra do Tejo, para Passo de Arcos, e isso é que é, de alguma forma, a referência principal. Ele vem em 1820 para Passo de Arcos para integrar aquilo que era o corpo de remadores da Falua do Bugio. A Falua do Bugio, esta extraordinária embarcação, que aqui vemos, era uma embarcação pesada, mas ligeira, com duas velas latinas, pesada, como disse, e portanto a armação de remos aqui era difícil, mas era e foi para o Patrão Lopes operacional. Ele foi, aliás, é um dos dados, depois posso-me esquecer de ter dizer isto, e por agora até digo, uma das facetas pouco conhecidas do Patrão Lopes e que não é explorada nestes registros biográficos é precisamente as contribuições que deu do ponto de vista da construção náutica. Ele adaptou parte dos barcos à função. E é ele que vai dar instruções, por exemplo, para o barco salva-vidas que depois vai manobrar. Ele faz correções ao barco. Eu tenho essas informações e um dia espero-as utilizar. Portanto, a Falua era este barco, um barco de 14, 15 metros, com adaptações à função, porque era a Falua do Bugio. E a Falua do Bugio fazia aquilo que era um trânsito fundamental marítimo, de abastecimento, de aprovisionamento do forte e farol do Bugio, que estava isolado. Já agora, esta integração do Patrão Lopes nesta comunidade de remadores, no fundo ele mais não fez do que fazer aquilo que os outros já tinham feito. Existia uma tradição de remadores, seja nas galeras régias, quer aqui de facto da Falua do Bugio, era uma comunidade de algarvios que de facto agia, controlava, manobrava estas faluas. Por exemplo, em 1773 são 25 algarvios que estão registados como os remadores da falua a viverem em Passo de Arcos. Portanto, ele vai incorporar essa comunidade já pré-existente de remadores, pescadores, porque eles todos acumulavam esse tipo de atividade, do Algarve e presumivelmente de Olhão. Portanto, aqui aquilo que estamos a ver é precisamente os dois, vá lá, em registro de mapa. Esta é uma carta hidrográfica do Belém, de 1756, o Bugio e aqui a comunidade de Passo de Arcos, ou a comunidade de Passo de Arcos, e daquilo que é uma tarefa fundamental à existência / sobrevivência do Bugio enquanto forte e enquanto farol, e foi até 1982. Até bem perto de nós, até a automatização do farol. Era necessário sempre estabelecer essa ligação por mar. E aí estas três fotografias, de referência a três tempos diferentes do Bugio, aqui não vou falar sobre elas para não me alongar demais, só para vocês, enfim, ficam um bocado fartos de mim. De qualquer forma, como disse, se o Patrão Lopes integrou esta comunidade de remadores / pescadores algarvios, também já encontrou uma realidade pré-existente muito interessante. E que merece também um parênteses da minha parte. Portanto, isto é a planta do lugar de Passo de Arcos e projeto de Porto e do lugar, que é do arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, 1773, finais, porque isto é uma planta que conjuga a obra existente e a obra projetada. Isto era comum na época, não é? É uma das peças, precisamente, que eu tenho para trabalhar naquilo que é a falha minha e do MECO para as atas da arquitetura e urbanismo na época pombalina, porque eu vou trabalhar, precisamente, o projeto pombalino para Passo de Arcos. Mas, de qualquer maneira, no que importa aqui dizer é que este projeto já materializava algo que tinha a ver com esta realidade que vos disse,
o aprovisionamento do Forte do Bugio, o Forte e Farol do Bugio, que está ali marcada, a casa do Bugio. Não é? Ela antes estava na rua de cima e é passada para ali, apesar dos armazéns de apoio ainda terem permanecido durante alguns anos também na rua de cima, o que era normal, antes daquilo que foi o acrescento depois na direção da praia e lateralmente. O ia dizer, encontra uma realidade pré-existente, não só física, porque este porto tentou realmente ser construído, ficou a meio, a caldeira ficou incompleta, não é esta que aqui está, ficou incompleta, mas o patrão Lopes vai encontrar, quando chega a Passo de Arcos, em 1820, os vestígios dessa mesma realidade e os vestígios daquilo também que tinham sido uma atitude política que é necessário enaltecer e, por outro lado, registrar. Ora bem, do decreto relacionado com a intenção pombalina de fazer este porto, neste excerto diz para que o porto possa não só servir de asilo à pequena navegação, mas principalmente prevenir nele, proporcionar socorro para acudir aos navios que vierem buscar a barra nas suas urgentes necessidades. Portanto, isto repete mais ou menos, por outras palavras, a mesma ideia que tinha existido aqui para o Porto Pombalino, Passo de Arcos, 13 a 14 anos antes, e que foi abandonado, aquilo que era a ideia pombalina, iluminista, moderna, de dotar o Porto de Lisboa, a cidade de Lisboa, de um serviço de socorros a náufragos. Ou, se quiserem, usando essa expressão, de um serviço de apoio a náufragos. Esta ideia está documentada e mesmo que, eventualmente, aquilo que movia o Pombal fosse outros interesses, esta circunstância tem que ser, como é óbvio, tem que ser tida muito em consideração. Isto remete-nos para uma outra coisa. Aqui, a Inglaterra reivindica para si a precedência histórica desta realidade e assinala o ano de 1792. Portanto, não envergonha, muito menos Passo de Arcos, muito menos Portugal, muito menos Oeiras, que esta realidade tenha surgido, tenha sido pelo menos tentada consubstanciar muito antes. Continuando um pouco naquilo que é o registro ainda de anonimato, passo o termo, de Joaquim Lopes, em 1823 faz o primeiro salvamento. E isto é recorrente em todas, esta referência a este salvamento é recorrente em todos os jornais da época, em todas as revistas, em todos os artigos que se fizeram. De facto, quase certeza podemos imaginar que o patrão Lopes foi abordado, como é óbvio, e que lhe terão perguntado quando é que fez o primeiro salvamento. É normal, é um interesse jornalístico mesmo. E ele disse. E disse que foi em 1823, em 29 de julho, a quando das festas de São Pedro do Arieiro, em que vai salvar um pai e um filho, que ao atravessar o rio, etc., etc., são apanhados pela corrente, presumimos nós que estará vazando, só podia estar vazando a água para ele ser apanhado, para o pai e o filho irem pelo mar fora, como eles dizem, e ele vai salvá-los, e é o primeiro salvamento. E esse é o registro sempre que fica marcado. Depois há outro, 1828, que é um veterano, era alguém que estava a fazer serviço no forte do Bugio, e que ele o salva. E depois, em 1833, lá o Joaquim Lopes, isto na biografia do personagem, em 1833, é eleito, é a mesma expressão, é eleito patrão da Falua do Bugio, quando era o remador mais novo, contrariando o que era a tradição. Se a tradição quer dizer que então este serviço já tinha de facto muitas décadas e já se assimilar a essa tradição, nunca o mais novo assumia o comando da Falua. Ele se assumiu o comando da Falua com 35 anos, é porque os outros reconheceram nele a capacidade e a exigência necessária para o ser, não é? Mas só que quem o nomeava era o governador da Praça do Bugio. Portanto, nós não sabemos nesta situação se foi uma mera eleição, se foi uma imposição do governador da Praça do Bugio. Mas isso agora pouco importa para a história. E é precisamente a seguir a esta data que existe uma ausência absoluta de informação. Se temos informação sobre a sua descendência, casamento, o Rogério Gonçalves, precisamente, trabalhou bem esses dados, o casamento, a descendência, os filhos, o percurso dos filhos, dois deles, o Quirino, sobretudo, que o acompanha, que vão estar com eles no mar, só dois, um é que vai ser carpinteiro, o outro vai ser guardador de livros, etc. E, portanto, existe um vazio de 1833 a 1856 que a mim sempre me intrigou. Sempre me intrigou. Quer dizer, se ele dava informação
oral do seu primeiro salvamento, até inclusivamente de 1828, do salvamento de um veterano. Das duas, uma. Ou ele não referenciou porque achava que não devia referenciar, mas ele já, reparem que em 1933, ele é o patrão da falua. E aquilo que eu me interroguei na altura foi se de facto só se houve uma calmia daquelas fantásticas de naufrágios aqui na Barra do Tejo. Só se nada de significativo se passou para ele não o referir. Ele, Patrão Lopes. Não é? Então, isto sempre me intrigou. E nas tais minhas andanças de pesquisa arquivística sobre questões de naufrágios, sabia que tinha isto na minha memória, nos meus arquivos, no disco rígido aqui de cima, que tinha informações sobre isso. E andei a galope ontem à procura delas. É? Porque eu ando a coligir informação sobre os naufrágios aqui na Barra do Tejo. Para o século XIX tenho referenciados dezenas que não estão referenciados nos livros de registro, dos livros de abordagem histórica a naufrágios aqui no Porto de Lisboa. São dezenas de naufrágios. E dei por mim, precisamente, a interrogar-me sobre esta questão e o motivo que eventualmente presidiu a esta ignorância, esta ausência de informação. Ora bem, aquilo que tem do lado esquerdo da vossa imagem, da imagem está projetada, são 3 situações relacionadas com outros tantos naufrágios que não estão identificados. E estas informações não são informações diretas do naufrágio, são notícias que eu colhi de periódicos da época relacionadas com leilões, né, com idas à praça, né, de salvados de naufrágios. Não é? E dá para ver mais ou menos que tipo de barcos eram e, inclusivamente, onde é que os naufrágios se realizaram. À esquerda são naufrágios anteriores ao Patrão Lopes ser o patrão da falua. De qualquer maneira, são naufrágios onde terá havido participação dos marítimos de Passo de Arcos, é de presumir que assim seja, mas depois um dos tais que faz realmente luz sobre a situação. É um registro de um naufrágio de um brigue, que é o brigue liberal, que, presumo só há 4 sobreviventes, que se arrebenta por completo nos rochedos, e depois um outro, uma escuna espanhola, que diz, o texto desta notícia, que diz, é de 1845, que diz, da qual, portanto, os tripulantes, da qual todos se salvaram pelos esforços e coragem dos marítimos de Passo de Arcos. Isto é de 1845. Ou seja, a ação do Patrão Lopes, como é óbvio, existiu antes de 1856. Aquilo que não tinha existido e vai passar a existir a partir de 1856 é o papel da imprensa. Não é? E ele, se virmos como já houve aquela referência ao Patrão Lopes, enfim, não registaria aquilo que foram os seus salvamentos, portanto, para ele não tinha muita importância. E por isso caiu no esquecimento. E temos que fazer um trabalho, que é um trabalho de investigação sistemático, se se pretender cobrir os tais anos de 1833 a 1856 e de alguma forma incorporá-los para os poder incorporar naquilo que é a história fantástica do Patrão Lopes. Aliás, um pouco mais à frente irei falar disso também. De 1856 a 1875, não é, registram-se 53 salvamentos de barcos, mas dos quais todos os autores só referenciam 6. Todos citam que são 53, mas só referenciam 6. Onde é que estão os outros? Eles existem, de facto, mas existe informação sobre. Ou pelo menos ela está dispersa. E, portanto, esta situação é uma das que, enfim, na tal investigação que, se tiver tempo, farei, pelo menos irei corrigindo informação para um dia preencher estas lacunas. Agora um pequeno apontamento relacionado com um traço que é preciso ter presente quando avaliamos precisamente estas questões relacionadas com a ação do Patrão Lopes. Os autores da época, todos eles são concordantes em dizer que ele era um estudioso do mar. Isto é, ele não só, e alguns evocam esse traço da sua personalidade, não só tentou aprender com quem já estava na comunidade local e conhecia bem tudo o que tem a ver
com os fundos, as correntes, o funcionamento hidrológico da Barra, tudo que são os fenómenos naturais relacionados com a Barra do Tejo. Ele procurou junto dos que já o conheciam a Barra, informar-se, como palmilhou, e todos os autores, mais ou menos, não interessa agora a expressão, o dizem, palmilhou e que não havia rocha que ele não conhecesse, não havia enseada que ele não conhecesse, fenómeno que ele não conhecesse, avaliar a natureza do mar, etc, etc, como ele. E, portanto, todos eles acentuam isso. E de facto, alguns dos relatos daquilo que foi a sua ação fazem presumir, porque o risco era constante, fazem presumir que, de facto, ele tinha um domínio, para além da coragem, tinha um domínio perfeito daquilo que era estar num barco a navegar em tempestade, que é para poucos, de facto. Não existe só coragem, exige de facto, muita sabedoria prática. Ora bem, e é precisamente a partir de 1856 que passamos a entrar, passo o termo, na fase pública do Patrão Lopes. Dá-se um naufrágio em 16 de fevereiro, já agora a incidência de fevereiro, março, abril. E novembro, dezembro é tradicional, é típica sempre nos naufrágios. E é precisamente em 1856, com o naufrágio da escuna inglesa e a sua intervenção, que o Patrão Lopes começa a ser conhecido por a ação, como disse, repetindo-me, da imprensa, mas com alguns pormenores que interessam. Porque, de facto, o naufrágio da Ao de Primrose está no epicentro da história de Patrão Lopes. Existe um antes e existe um depois, de 1856, efetivamente. E este naufrágio, está aqui, não vou lê-lo, senão seria castigar-vos, mas está cheio de pormenores. É o Artur Nobre que faz este registro com base na imprensa da época. Mas aquilo que é interessante no meio disto tudo, portanto, ele relata o naufrágio, o procedimento, foram 12 horas que o Patrão Lopes esteve de volta da embarcação da escuna naufragada, primeiro com a falua, não conseguia, porque a falua, a tal dificuldade de manobrá-la em algumas alturas de maré ou debaixo de determinados ventos, etc. Ele esteve lá, não conseguiu, voltou a Passo de Arcos, pegou na canoa pesca, na canoa dele, não é? E vai novamente para o local, e é com a canoa que ele vai salvar, muito mais fácil de manobrar, que ele vai salvar parte da tripulação inglesa. Só que este seu primeiro episódio, que está no epicentro, de facto, não teve de imediato um desfecho que seria o esperado. E isto porquê? Porque a notícia é dada pelo Jornal de Comércio. Eu não vou agora entrar em muitos pormenores, agora não interessa. A notícia é dada pelo Jornal de Comércio e faz um eco tremendo na época. Eu não consigo, para além do papel da própria imprensa e da difusão que a imprensa tem e da importância que a imprensa passa a ter na época, este naufrágio não foi maior nem menor que muitos outros tinham ocorrido. Mas é em torno dele que vai nascer toda a construção, todo aquilo que vai permitir o Patrão Lopes sair do anonimato. E a situação, talvez, porque aqui há uma combinação de vários fatores. Não foi só a ação do Patrão Lopes que foi importante. Foi o facto de não a terem reconhecido como tal. Isto é, o louvor vai ser dado a um soldado do Forte do Bugio que participou, estando no Forte, também no salvamento. Porque quando, a determinada altura do naufrágio, a canoas, eles próprios, o Patrão Lopes quase desiste, porque já não sabem onde estão os náufragos, o tal soldado indica onde estão os náufragos e o Patrão Lopes vai resgatá-los. Isto depois de 12 horas ali a tentar resgatar os náufragos. Ora bem, quem vem a ser louvado e condecorado é o soldado que passa ao cargo, passa a ser um anjo-pesada da Armada, e o Patrão Lopes não é tido em consideração. E isto vai criar, junto da imprensa, uma tal revolta, que isto é uma onda que vai ter repercussões até 1858, e que vai também disputar em torno do Patrão Lopes as primeiras questões de natureza política, que eu não quero ir por aí, mas pronto. Mas é aí que também está o nó górdio de algumas situações que vão envolver o Patrão Lopes no futuro. E, portanto, é a imprensa que vai lutar para a reposição da verdade dos factos e também, já agora, a ação de Dom Pedro V.
isto é um dado que eu aqui trago. As cartas inéditas de Dom Pedro V é um trabalho que é conhecido, está publicado. A questão é esta. Nos tais registros biográficos que eu vos falei há pouco, esta questão é abordada da seguinte natureza. Portanto, o governo esteve ausente, numa primeira fase, de qualquer situação objetiva de condecoração, gratificação, de louvor ao patrão Lopes. Era um homem, um elemento seu da própria estrutura militar, que recebeu o louvor, que recebe o colar de torre e espada, dado pelo próprio rei Dom Pedro V, mas o Dom Pedro V rapidamente se apercebe desta situação. E a carta que ele dirige ao Loureiro, que é o José Jorge Loureiro, que é ajudante de campo de Dom Pedro V, revela bem isso. Portanto, nessa carta, diz Dom Pedro V, remete-lhe os documentos do patrão do Bugio, relativos ao naufrágio da Primrose, a quem o governo não deu nada. E que me parece merecer alguma recompensa. Agora acrescentando, não é? Embora não pertença à sua repartição, do Loureiro, este tipo de documentos, não é? Comprei, sei que conhece o caso do patrão do Bugio, julguei mais certo, acertado, mandar-lhe os seus documentos. Ora bem, naqueles que vão ser personagens que na altura vão criticar o patrão Lopes, é precisamente porque dizem, as más línguas, que foi o próprio patrão Lopes que fez chegar ao Jornal de Comércio estas informações. E que informações eram estas? As informações do consulado inglês, as informações registradas pelo comandante da escuna e dos tripulantes, que relatam o caso, relatam quem o salvou. E, portanto, esta situação seria relativamente fácil de reparar do ponto de vista público. E vem a sê-lo, de facto, mas só em 1858, um pouco mais à frente vocês verão isso, de uma forma que é um reconhecimento um bocado envergonhado e não pela melhor forma. Mas aqui à frente falarei nisso. E começa aqui uma saga. Isto é, a partir de então, uma vez que entre 1856 e só em 1858 é que a figura do patrão Lopes, em termos públicos, começa a ser reconhecida, todo e qualquer seu ato passou a merecer eco na imprensa. E um salvamento que teria sido dos mais banais antes de 1856, ele salvar 2 pessoas numa canoa, não só a imprensa faz um eco tremendo, como vai receber 2 medalhas. 2 das medalhas que ele ostentou, foram do salvamento destes 2 pescadores de uma canoa, quando ele até então tinha procedido a salvamentos impressionantes. E outros vai fazer. Portanto, isto explica muito daquilo que é o começo da construção do lado heroico de um personagem. E os salvamentos vão suceder. Da tal canoa de pesca, em 1858 é da escuna inglesa, outra escuna inglesa, British Queen. A 16 de novembro é um brinco francês, Stephanie. De qualquer um destes salvamentos vai ser condecorado. Em 62 o salvamento de náufragos do brigantino espanhol Aquiles e depois o salvamento dos náufragos do iate Almirante. E estes 6 anos de ação, em que a imprensa, como já disse, faz um eco tremendo disto, criaram uma aura de herói que a partir de então nunca mais se diluiria, como é óbvio. E esta data de 1962 é importante a vários níveis. É uma fronteira também. O salvamento que ele procede do navio Almirante faz com que 3 dias depois o rei Dom Luís apareça de surpresa em Passo de Arcos. Dá-se aí o início de um relacionamento que se tornou com o Dom Luís extremamente próximo e com muitas desculpa, agora vou ter mesmo, senão isto ainda começa a tocar. E de um relacionamento extremamente próximo, porque de facto o Dom Luís vai a Passo de Arcos, passa parte do dia com o patrão Lopes, faz-lhe o desafio de ele no dia a seguir a comparecer no Palácio de Caxias. Ele assim faz, passa a tarde com o rei, e nesse mesmo contexto o rei, não só pelo aquilo que envolve o ato do patrão Lopes, mas também tudo aquilo, porque o rei Dom Luís era um homem também do mar, não é?
nasce uma relação que vai ser extremamente importante naquilo que vai ser a seguir uma situação paralela relacionada com, para além das condecorações, aquilo que vai ser as gratificações ao patrão Lopes. Mas em 1863 já era o fecho dessa tal aura fantástica que o patrão Lopes já tinha adquirido, que o Tomás Ribeiro, num poema de outubro de 1863, As Novas Conquistas, o integra nesse poema. Isto é um excerto, a parte que é dedicada ao patrão Lopes, e a amizade que une o patrão Lopes ao Tomás Ribeiro vai até à morte. E depois talvez haja oportunidade para falarmos nisso, logo se vê. De qualquer forma, eu agora desafio o Francisco Lampreia a ler este poema. É um poema que de alguma forma imortalizou o patrão Lopes. Ao poema de Tomás Ribeiro. Eu não recebi esta parte do documento, eu peço desculpa, vou ler o melhor possível. Ao pé de tais varões, à sombra desta glória, que podes tu supor que estava ali? Que história te parece condigna à história destes dois, se desse um companheiro à sombra dos heróis? Um navegante audaz, tendo em toda a parte, não fosse além do oceano erguer nosso estandarte. Um sábio conselheiro, um general talvez que dessa forma ilustre o nome português? Mas se ele é tão modesto e o seu nome é tão singelo, se fosse Gama, ou Castro, ou Pinto, ou Sousa, ou Melo, se à míngua de apelido ilustre fosse par, conde, barão ou duque, enfim, um titular, se ao menos do tesouro houvesse um bom salário, mas é plebeu e pobre o triste do operário. Eu disse operário, achei-lhe a profissão. Nisto se cifra ideia e braço e coração. Seu nome vou dizer, roubá-lo a ingrato ouvido. Joaquim Lopes. Vê tu, nem mais um apelido. De fronte do retrato estava o original. Botar a glória em vida é raro em Portugal, pois foi-se ali, por Deus, bem foi, ver os artistas correrem a prostrar-se à frente de conquistas que hão de livrar do óbrio a história das nações, livrando da miséria os Miltons e os Camões. O velho estava ali, ao pé da sua glória, entre os seus bons irmãos, entre o sorrir da história. Mas deste honrado velho, a grande ação qual é? Porque teve honras tais? Quereis saber porquê? Pergunta aos vagalhões do oceano revoltoso, se ele tremeu jamais ante o seu ronco iroso. Se os filhos do seu choro, a esposa com seus ais, com o seu escuro, a noite, o raio, os vendavais, fizeram trepidar o velho ante o pressário, as lutas, o clamor, as ânsias do naufrágio. Mal que do mar, à praia assombra um ai de dor, na salvadora barca, o homem salvador, lá corre sobranceiro o horror do cataclismo, salvando a vaga e vaga abismo sobre abismo. O corpo sem vigor, e aonde ia tragar, encontra um braço e um lenho, e sobre a praia um lar. Ganhou, que as traz ao peito, hábitos e medalhas, amando os seus irmãos, sempre a rasgar mortalhas. O filho foi do povo, o povo enobreceu,
e mais do que reais mercês, o povo ao povo deu. E quando orares aos pés do celestial monarca, roga-lhe sempre amparo para remadores e para a barca. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu peço desculpa da situação criada, porque eu convidei o Francisco para ler este poema. Enviei-o por mail, mas pelos vistos só chegou metade. Portanto, eu peço desculpa pelo embaraço, Francisco. Ora bem, destas ações humanitárias, desta intervenção, e de facto a expressão do Tomás Ribeiro, votar a glória em vida é raro em Portugal, é bem certo. Os dias de hoje continuam a confirmá-lo, mas por aqueles seus atos, ele recebeu várias condecorações. E eu não vou, como é óbvio, estar aqui a dizê-las todas. De qualquer forma, até 1862 foram 8 as medalhas. Agora, eu interrogo-me em relação a uma situação que tem a ver logo com aquela primeira que há bocado falei. Isto é, em relação ao salvamento que ele procedeu do Lauro Primrose, o tal reconhecimento tardio, só em 1858, da parte do governo, foi-lhe dada uma medalha. E essa medalha é descrita nestes termos. E só 10 meses depois, o governo português envia a Joaquim Lopes, segundo o arquivo pitoresco e o Domingo Ilustrado, um pesado e desgracioso medalhão, sem argola para a fita e embrulhado num pedaço de papel ordinário. Estamos a falar por referência ao tal primeiro grande salvamento. O Patrão Lopes, daquilo que se faz representar, eu nunca vejo esta medalha. Alguém que me esclareça, que até possam, não sei se aqui estão presentes, pessoas que estão aqui para Açoarguenses, e que me esclareça um pouco isto, se há memória em relação a este medalhão, porque ele não o exibe, quanto a mim, ele não o exibe ao peito, esse medalhão. Aliás, não tem sítio para a fita, não é? De qualquer maneira, isto é revelador de várias situações. E como veem também, ele vai recebendo outras medalhas, outras condecorações, que são atribuídas, algumas são as mais significativas dos respectivos países, que lhe são atribuídas por arrojados salvamentos que ele faz aqui na Barra do Tejo, por Espanha, Inglaterra, França, etc., e também a Itália. É engraçado que, em relação a esta medalha, que é atribuída por Vítor Emanuel II, que é uma medalha de prata, ele reinou entre 1861 e 1871. O próprio Rogério Gonçalves se interroga no quadro que faz das medalhas o propósito, o porquê desta atribuição. Terá a ver, eventualmente, como se vê de um naufrágio, de um brinco, uma escuna ou o que fosse italiano, de mais um naufrágio que não está de facto registado. Porque não tenho por crível que se fosse atribuída uma medalha apenas para engrossar aquilo que era o corpo de medalhas que já tinha sido dito por outros países. A última das medalhas de Patrão Lopes recebe em 1882, quando já tinha 84 anos. Em traços muito simples, em palavras muito breves, aquilo que se passou foi é o navio Lance, que aliás existe aqui uma confusão entre este navio e um outro, o Ulisses. O próprio Rogério Gonçalves também se interroga. O Ulisses naufraga na Barra do Tejo 2 anos antes. É de facto este lance na qual o Quirino, o filho, participa no salvamento. E o Lance é um outro navio. E o Quirino, precisamente, porque estava, nessa altura, depois já mais à frente talvez haja ocasião para falar nisso, em 1859, o Patrão Lopes passa a comandar o barco salva-vidas, a Falua Velha do Bugio é comandada pelo Quirino, o seu filho, e as duas participam no salvamento. Ora bem, em 1882, já quem estava com o barco salva-vidas era o Quirino, e o barco salva-vidas tinha ido para o interior, em direção a Lisboa, quando se dá este naufrágio. O Patrão Lopes, como disse, com 84 anos, faz transportar ao colo, para dentro da embarcação, da velha Falua, manda que o amarrem ao leme. Ele é amarrado ao leme e vai com a tripulação
proceder ao salvamento. E chega lá primeiro que o próprio filho, porque o filho depois retornou, deu a volta, ouviu os disparos de São João da Barra e do Bugio, dos canhões, para o alarme, volta e os dois fazem o salvamento. Em ato de uma reverência absoluta, Quirino, a quem deveria ser atribuída a medalha de ouro, dá a medalha ao pai. E fica com a medalha de prata. Portanto, esta última medalha de ouro, efetivamente, foi atribuída ao Quirino e ele deu ao pai. Portanto, mas foi de qualquer forma, com 84 anos, a última vez que ele se fez ao mar, e podemos imaginar aí a cena debaixo de uma tempestade a proceder desta forma. Em relação a outras situações paralelas, a questão das graduações. Elas também estão... Ora bem, isto aqui, eu tenho aqui um problema aqui, deixa-me lá só ver aqui uma coisa. Ora bem, há aqui um problema qualquer que eu já vos vou explicar. Porque eu tinha aqui e desapareceu. Os tais circunstâncias enigmáticas que às vezes os computadores nos colocam. Ora bem, eu tinha aqui duas situações para também vos trazer, porque o patrão Lopes, em 1800, também, naquela data, tal data, 1862, por proposta de Silva Leal, é discutida para ser arbitrada uma verba, uma pensão anual ao patrão Lopes. Essa situação tem sido confundida com outra situação, que é, o patrão Lopes, antes de ser segundo-tenente da Armada, foi mestre da Armada. E aquilo que separa estes dois decretos de Dom Luís são 2 meses. Ele primeiro é mestre da Armada, já está integrado no corpo da Armada, e depois a seguir é que recebe a patente de segundo-tenente. Isto em 1865. Ali estão as datas que eu tenho de 1862, é da proposta, que é batida em cortes. O Dom Luís faz a prolongação da primeira situação em 1865, maio, lá que é, e lhe dá a patente de mestre, a patente entre aspas, mestre de Armada, para depois, de facto, lhe ser concedida a graduação de segundo-tenente. Estas duas situações são extremamente interessantes naquilo que é a iconografia relacionada com o patrão Lopes. Aquela imagem, já há pouco a mostrei, é de 1858. Em 1856, tinha o patrão Lopes 58 anos, que é um desenho do Nogueira da Silva, e o Pedroso é o autor da gravura. Do lado direito está aquela que eu reputo ser a fotografia mais antiga, do patrão Lopes. Isto porquê? Não tem a ver só apenas com as medalhas que ele exibe, porque ele, até 1862, só tinha 62, 66 só tinha as tais 8 medalhas, são as que ele exibe, mas por outro lado, a forma como está fardado, entre aspas, é como mestre da Armada, não como segundo-tenente, como vai aparecer depois. E depois, por outro lado, outra situação, que é a deste personagem. Aqui estão só as iniciais, já nem memorizei, já não mantenho na memória a referência deste fotógrafo, que é o Schenck, que vem de Luanda, em 1849, para Lisboa, e que faz um dos principais estudos de fotografia de retrato de Portugal, de Lisboa e de Portugal. Aquilo que é a atividade deste Schenck está perfeitamente identificada nos anos 60, ele é, nessa altura, o principal retratista de Lisboa, e este é um retrato do Schenck, que está identificado como tal. Eu não vi o original, não o consultei, apenas reproduz a informação que consta em algumas edições. Ora, se é do Schenck, é dos anos 60. E a forma como está o patrão Lopes representado, quanto a mim, salvo outra opinião, é de cerca de 1865-66, precisamente antes de ele ser graduado em segundo-tenente. Isto também porquê? Ele aqui já aparece graduado nestas gravuras, fotografias, já aparece como segundo-tenente. Aquela da esquerda integra o álbum da gravura de uma velha em Portugal, que é editado em 1872. É muito semelhante à da direita, é presumível
que a da direita também fosse da mesma época, de qualquer maneira ela só é editada em 1878. Depois a outra da direita será já posterior, não está datada, mas que é a fotografia que o patrão Lopes vai oferecer ao Dom Luís nos anos 80 do século XIX. E aqui mais umas quantas. Foram vários os quadros que foram oferecidos ao patrão Lopes, fotografias que lhe foram oferecidas, fotografias que foram descerradas em grêmios e em associações humanitárias. Aliás, foram associações humanitárias que algumas delas precisamente o condecoraram. Havia sessões próprias para essas situações que a imprensa da época noticiava, e isso era um ato carregado de um grande simbolismo, o descerrar de uma fotografia numa associação humanitária ou em grêmios. Eu agora já não tenho tantas dragonas. O uniforme, as dragonas, a espada que ele ostenta, o chapéu que não tem aqui, que está ali pousado, etc. Isso foi-lhe oferecido. E foi-lhe oferecido pelo 8º Marquês da Fronteira. E isto era uma situação que eu tinha aqui apenas para um apontamento paralelo. Foi os diversos relacionamentos que, de facto, o Padrão Lopes estabeleceu com personagens da alta nobreza e média nobreza e da alta burguesia portuguesa. Não só porque eles frequentavam a praia de Passo de Arcos e o conheceram, como também a reverência que tinham perante tal personagem. Portanto, o Patrão Lopes, a sua longevidade e a sua ação. 2, 3 palavras agora sobre outra situação. Como vocês viram, a falua do Bugio estava integrada naquele complexo, que era o complexo portuário, e em 1959, quando é atribuída um barco salva-vidas a Passo de Arcos. Isto é uma história também interessante, mas que eu não vou aqui de maneira nenhuma alongar-me sobre isso. E é uma discussão que percorre os anos 30, 40 e 50, um debate tremendo nas cortes, etc., no governo, nos jornais, que fazem publicar estudos, fazem publicar críticas, etc., em torno da inexistência em Portugal de um serviço de correios anófilos. Ou então, da inexistência, em determinados pontos da costa, em determinados portos, da inexistência de barcos adequados ao salvamento. E isto isto repete-se. Em 1845, por exemplo, é dada a instrução para se construírem 2 barcos salva-vidas, um para estar em Passo de Arcos e outro para estar na Trafaria. Essa ordem tem sido, por vezes, confundida como realidade de facto. Eles não foram construídos. É construído um outro que depois vai para Belém. E só em 1859, após os tais salvamentos, o tal reconhecimento público da ação do Patrão Lopes, é que finalmente o barco de salva-vidas são dadas instruções para o barco de salva-vidas estar instalado em Passo de Arcos. Não tinha local para abrigo, tinha que ter condições próprias. É a Câmara de Oeiras que vai conceder, nesse mesmo ano, em 1859, o terreno para a sua construção. E aquilo que estamos a ver aqui nestas imagens é já o fruto de toda essa realidade. Ali está o abrigo do salva-vidas e ali está o Instituto, a Associação de Socorros Anófilos. Aqui, desculpem. Que é um edifício extremamente curioso. Tem uma torre de vigia. Aqui estão a ver aqui este primeiro piso. Era onde se guardavam os barcos, os petrechos, etc. O piso superior tinha 6 tarimbas para náufragos e condições para receber náufragos. E este edifício está nas traseiras, passo o termo, está nas traseiras das tais casas, não é, da rua direita, que estavam afetos ao serviço do Bugio e que ainda hoje existem. Estão lá. E onde viveu o Patrão Lopes. Porque, a partir do momento em que o Patrão Lopes foi eleito, que o Joaquim Lopes foi eleito patrão da falua, teve direito a viver nas instalações principais do edifício principal, precisamente da falua. Isto já é um salto no tempo, mas de qualquer maneira dá para ver. Aqui temos a casa do Patrão Lopes. Ao lado a casa que é ainda da direção de Faróis e de apoio ao Bugio, onde morava um personagem numeroso nos últimos anos, que era o Forleiro Miranda, e outros antes dele e outros ainda depois dele.
E esta é que é a casa que aparece na planta pombalina a dizer Casa da Torre do Bugio. É esta e não a que está ao lado direito. A que está ao lado direito é o acrescente posterior. Esta é que é a estrutura pombalina. Na frente ficava o tal complexo de edifícios, na qual estava então a Associação de Socorro-Náufragos, que a construção da Marginal derrubou. Este é o novo edifício que está ali marcado, o novo edifício que no fundo é o local da estação e o local do abrigo do barco dos Socorros a Náufragos. Num trajeto muito rápido naquilo que são os últimos lustros da vida de Joaquim Lopes, esta provavelmente é a última fotografia dele, já no fim da vida, e aqui uma fotografia 20 dias antes de falecer, com os elementos da família que foi possível de reunir para esta fotografia. O fotógrafo Eugão, que é mandado vir de Lisboa propositadamente para fazer esta fotografia. Terá feito mais, não sei, de certeza absoluta que o fotógrafo aproveitou a circunstância para tirar mais fotografias. E a morte, que ocorre a 21 de dezembro de 1890. A forma como o patrão Lopes foi olhado também na morte diz muito daquilo que foi o personagem, da forma como também o viam. E isto é um trecho do Diário de Notícias, na sua primeira página, que faz, eu vou ler: Adorável velhinho, chegaste como devias ao fim da tua carreira gloriosa, sem que a fatalidade te empecesse o caminho. Não há ninguém que não bendiga o teu nome e que não abençoe a tua memória. Honraste o povo de onde saíste e o povo orgulha-se de ter produzido tão nobre caráter. Os cadáveres reais velam-os a fidalguia brazonada. O teu cadáver é velado pela velhice e pela bondade. Tudo o que há de mais respeitável no mundo. Modesto, modestíssimo, deve ser o teu préstito funerário. Mas não haverá ninguém que não se te descubra respeitoso. É a realeza do bem que vai passando. O texto é muito bonito. Aquilo que ele diz que modesto, modestíssimo, deve ser o teu préstito funerário, por uma razão muito simples. A humildade de patrão Lopes dispensava honrarias. Mas o que é certo é que o funeral do patrão Lopes não vai ser bem isso. Aqui é um outro texto, editado alguns meses depois, mas que se reporta precisamente ao enterro do patrão Lopes. Joaquim Lopes, um filho do povo, não escreveu como Fernão Mendes Pinto, um filho do povo também, as suas memórias. Mas a publicidade de nossos dias não o deixou ignorado, que nos consola esta conquista do século. Uma vez mais, o louvor ao papel da imprensa. Portugueses, descobri-vos diante do cadáver deste português, que além de ser humanitário, é o representante desses leões dos mares, que dominaram neles com a mesma altivez com que domina no deserto o rei das florestas. Atentai que nele a obra foi toda de humanidade, e se não se ingurou por mares a descobrir mundos, como os seus antecessores, é porque mais não havia. E então ele a descobrir irmãos envolvidos nas ondas, arrancá-los à morte, a trazê-los à vida, e na luta com o mar, a ficar sempre vencedor. Um outro texto, que agora vou passar um pouco à frente do Ramalho de Ortigão, mas no fundo é na mesma ótica que ele o faz. Ele chama o monstro da bondade, ou monstro de bondade, e ele acrescenta no fim: trata-se de um verdadeiro monstro de bondade, e os casos desta ordem figuram-se preciosos para a história genealógica do homem. O próprio funeral, como eu disse, não foi modesto. Quando digo modesto, teve honrarias, entre aspas, de Estado. Eu tenho muitas vezes, quando falo do patrão Lopes, e perdoem, porque de facto a relação que tenho com o mar e com estes personagens, eu julgo que o patrão Lopes, de facto, na minha ótica, foi o último herói popular português. Não vejo depois dele alguém que tenha concitado em seu torno tanto louvor, não louvor fácil, mas que em torno daqui, como exemplo de vida, não encontro ninguém posterior a patrão Lopes com raízes populares a ser assim louvado. E há uma situação que me deixou fascinado há muitos anos atrás. Eu estava a organizar o Arquivo Municipal de Castro Verde, que é bem no coração
do Alentejo, e encontro, além da documentação, um panfletozinho que depois ofereci ao Jorge Miranda, um panfletozinho da recolha popular e da Câmara Municipal de Castro Verde, de dinheiro destinado a um monumento ao patrão Lopes. Estamos em Castro Verde, no coração do Alentejo. Nem rios tem, que tem o mar muito longe. E portanto, tal foi de facto a áurea em torno do patrão Lopes, que moveu as pessoas de Castro Verde, mobilizou-as para colaborar nesse peditório nacional para a construção de um monumento. A descrição daquilo que foi o funeral, aqui eu trago o Rogério Gonçalves, que ele o descreve com base na imprensa da época. De qualquer forma, é interessante ver uma outra parte. Eu acho que até eu vou ler. Até para um pouco de homenagearmos aqui o Rogério Gonçalves. Num dia de temporal desfeito é uma expressão muito piscatória. Num dia de temporal desfeito, desde a modesta casa da Rua Direita até ao barco salva-vidas, pegaram às borlas da urna os ministros da Marinha e das Obras Públicas, o Duque de Palmela, o Marquês de Fronteira, os presidentes das câmaras municipais de Oeiras e Cascais e o velho remador João Cruz, que 30 anos antes salvara o herói. O corpo foi de Paço de Arcos a Lisboa, a bordo do salva-vidas que levava ao leme Quirino António Lopes, o filho mais velho do falecido. Rebocando a embarcação, o Lidador, barco de guerra a bordo do qual seguiam os sacerdotes e as entidades oficiais, escoltado pelo iate Amélia, representando o rei Dom Carlos, os vapores Mariano de Carvalho e Vitória e inúmeros barcos de pesca. 3 horas depois, o cortejo chegou ao cais do Sonoré e, logo após, ao Arsenal de Marinha, onde se deteve, para prosseguir através da Rua do Ouro, Rossio, Avenida da Liberdade e Calçada do Sacramento e, sempre entre aulas de povo que se descobria respeitosamente, chegou ao cemitério dos Prazeres. Ele foi enterrado, de facto, em Lisboa, no cemitério dos Prazeres. Logo na altura, quando morreu, o ministro da Marinha e outras personagens da época, que privaram com o patrão Lopes, sugeriram que ele fosse no mausoléu próprio para o Mosteiro de Jerónimos. A situação na altura foi tida como, enfim, indevida, imprópria. Mas, de qualquer forma, a situação chegou a ser discutida. Até que a solução de Lisboa acabou por ser praticada. Mas, desde logo, nessa altura, houve quem veiculasse a ideia de que Patrão Lopes deveria, o mais breve possível, regressar à sua terra. O corpo devia regressar à sua terra, Paço de Arcos, ou ao cemitério de Oeiras. Daquilo que foi a seguir a as ações de perpetuar a memória, em 1896 é inaugurada a Avenida Joaquim Lopes. Eram algo que era indispensável do ponto de vista urbano, que era a ligação da estação de Paço de Arcos, a estação férrea de Paço de Arcos, ao núcleo urbano. Aquilo que vem do lado esquerdo era antiga, como ele se apresentava antigamente, a Avenida Joaquim Lopes, na altura da sua inauguração, em 1896, a notícia do Branco e Negro, que é uma publicação periódica da época, onde faz referência, aliás, com outras fotografias, onde faz referências, alusões aos personagens, ao que é que houve, o que é que não houve, as festividades, etc., num colorido muito interessante, sempre muito interessante, nestas situações. Só 30 e poucos anos depois é que o corpo de facto foi trasladado. E reparem bem como tantos anos depois a notícia é avançada. A consagração de um herói. É o título, acompanhado de várias fotografias, e uma vez mais o cortejo é marítimo. Isto é, o corpo é trazido para Paço de Arcos, ou é levado para Paço de Arcos, e está a imagem. E nas testemunhas da época, aliás, a neta é que referencia isto. O corpo estava incorrupto, assim como o fardamento com o qual foi enterrado se encontrava também incorrupto. O corpo, portanto, é trazido
e com o cortejo até ao cemitério, e aqui está o atual mausoléu onde está o corpo enterrado aqui no cemitério do Eiras. Imagens atuais, onde uma vez mais Tomás Ribeiro surge com o Alexandrino a identificar aquilo que, em poucas palavras, aquilo que foi o patrão Lopes, a glorificar o patrão Lopes. Em termos de simbólica, a roda de leme, a boia e os remos. Portanto, isto é 1923. Logo nessa altura, desculpem, logo nessa altura é lançada a primeira pedra. Isto presumo que foi 28 de outubro. É lançada a primeira pedra para o monumento a Patrão Lopes. Portanto, isto é 1923. E o monumento só vem a ser erguido finalmente em 1927. Antes disso, aquilo que é também que integra o conjunto do imaginário em torno de Joaquim Lopes, uma homenagem cinzela feita por Tomás Ribeiro e os seus amigos, a homenagem dos seus amigos, é o que ali está, Tomás Ribeiro, e esta placa era a que estava na porta. Estava aqui, a placa estava aqui. É esta que aqui está. Que estava na casa, na frontaria da casa de Patrão Lopes, e que depois passou a estar no edifício do Instituto de Escolas Anófagos de Passo de Arcos. É uma imagem atual. E de facto, quer dizer, eu julgo que os passo-arquenses vão mantendo viva a imagem, como é óbvio, de Patrão Lopes, daquilo que foi a sua importante ação, daquilo que ele representou como exemplo de vida. As homenagens são anuais, como disse, em torno do seu monumento, mas aquilo que eu julgo que era possível ser feito, ou que deve ser pensado fazer-se, em torno do Patrão Lopes, mas não só, mas o Patrão Lopes pode ser aí uma figura de referência, tem a ver com aquilo que pode ser feito em termos de valorização patrimonial também, de uma parcela importantíssima da história do Eiras e de Passo de Arcos, só se quiserem aqui da Barra do Tejo. Tem a ver com as questões dos naufrágios, com as questões da própria história dos salvamentos, a própria história do Joaquim Lopes. Por que não valorizar a própria casa de Joaquim Lopes? Existem muitos elementos dispersos. Aliás, há uns anos atrás houve uma abordagem nesse sentido à Câmara de Oeiras, e a resposta foi inqualificável. A resposta que foi dada foi que a casa de Patrão Lopes não tem dignidade expositiva. Pois não, era a casa dele. E, portanto, julgo que é possível em torno da figura do Patrão Lopes, mas não circunscrevendo a figura do Patrão Lopes, construirmos um discurso de valorização patrimonial que envolva várias vertentes. A Barra do Tejo foi palco daquilo que é o maior conjunto que eu conheça de naufrágios topograficamente referenciados. É um conjunto monumental, fantástico, sendo que esses naufrágios remetem para idades diferentes da nossa história, para importâncias diferentes da nossa história. As naus da Índia, por um lado, a carreira do Brasil, as carreiras do Oriente, etc. Tudo que envolve esse mundo fantástico. Lembrem-se, por exemplo, que a nau Nossa Senhora dos Mártires, naufragada em 1606 na Fortaleza de São João da Barra, junto à Fortaleza de São João da Barra, foi aquela que inspirou, deu espaço ao pavilhão português da Expo 98, de Lisboa, cujo espólio era fantástico. Portanto, em torno do que é os naufrágios, dessa realidade fantástica, do qual o texto costeiro do Eiras não tem paralelo no nosso país, e terá poucos em todo o mundo. São centenas de naufrágios que já foram identificados, e outros que estão para identificar e classificar. A realidade relacionada com a navegação e navegabilidade daqui da Barra do Tejo. A questão, como já disse, dos próprios salvamentos, e dentro dos salvamentos, a história desse instituto humanitário, que é o Socorro a Náufragos, que o Eiras pode chamar a si como primeira iniciativa historicamente documentada de todo o mundo. Em torno dessas ideias,
pode-se construir algo que não se circunscreva à figura do patrão Lopes. E já agora, deixem-me dizer-vos uma outra coisa. A figura do patrão Lopes foi de tal maneira omnipresente que relegou para o esquecimento muitos do que lhe seguiram ou o acompanharam. E isso é uma injustiça tremenda, porque tanto o Quirino, seu filho, como o Joaquim Lopes, outro seu filho, já agora, os patrões do salva-vidas, até ao quinto patrão, são descendentes diretos do patrão Lopes. Filhos, netos, bisnetos, trinetos. Toda a família se envolveu, boa parte da família se envolveu, enquanto remadores, enquanto sotas patrões, no salvamento. Portanto, não é uma história que se feche no patrão Lopes. É uma história que se estende a uma geração fantástica de salvadores, até aos anos 50 do século XX, com inúmeras condecorações, etc, etc. Em torno dessa fantástica saga humana é possível de construir algo. Já agora, porque isto também é um facto pouco conhecido, existe um filme sobre o patrão Lopes. É de 1930. Tenho só que não sei, do que tenho visto escrito sobre o patrão Lopes, nunca ninguém referencia a existência deste filme. Mas ele existe. Não é? Em 1930. E, portanto, existem elementos dispersos, não só ligados à vida do patrão Lopes, como ligados aos seus filhos, passíveis de fazer, sei lá, desculpem a expressão, um museu. Quer dizer, outra coisa qualquer. Chamamos de museu, chamamos de um espaço expositivo, que se queira chamar. Não é? Mas algo que, de alguma forma, faça com que esta memória fantástica de um personagem, uma vez mais, para mim, é o último herói popular português, que não se circunscreva, de facto, ao ato simbólico de todos os anos de posição de flores no seu monumento. Que é um ato digno, mas cada vez menos pessoas o fazem, porque, de facto, a memória vai-se perdendo. Não é? E pronto, é isto que eu tenho para vos contar. Espero que tenham gostado. Obrigado. Querem colocar questões e eu souber responder, como estou aqui alguns espaço-arquenses, bem gostado. Eu gostava de colocar rapidamente uma questão que é em relação à localização exata da casa do patrão Lopes. Isto porque eu já tinha visto na internet, num artigo, num blog, que aliás é de um amigo meu, que é de Paço de Arcos, uma fotografia que ele colocou da casa do patrão Lopes, mas era uma imagem muito difusa da casa em Paço de Arcos. Sim, sim. E eu, como há um mês ou dois estive em Paço de Arcos, andei à procura ali perto do restaurante dos Arcos, por trás, andei por ali porque tinham-me dito que era para ali. Andei por lá e andava precisamente à procura desta imagem com a lápide, porque era pela lápide que eu pretendia identificar. Não encontrei lápide, já lá não está, portanto não encontrei a casa. Eu gostava de saber exatamente qual é a localização o mais precisa possível da casa, se for possível. Pois, olha, a memória que existe em relação à localização da casa, onde é que está isso? Ups. Isto é a casa da Dízima, não é? Ah, pronto, isso é a casa da Dízima, já estou a ver. Isto é a travessa da praia. Sim. Que era a escadaria, no tempo, isto é era antes uma escadaria, que dava acesso diretamente à praia, sendo que aqui, vamos agora fazer assim, aqui, esta era uma casa do Marquês de Pombal, e esta era a casa da Torre do Bugio. E era a casa que estava afeta ao serviço da Falua. Eu presumo que esta casa, primitivamente, foi a casa onde, porque eu tenho essa informação e tenho visto aflito para a coordenar do ponto de vista urbano, os depósitos de azeite. Foi preciso alargar a casa primitiva da Casa do Bugio, isso ainda no século XIX, para albergar os depósitos de azeite para o farol. Que iam daqui para lá.
que eram transportados pela falua para o Bugio. E é dada a instrução para construir uma casa junto à casa da torre do Bugio. Se foi construída ou não, consoante a ordem foi dada. Portanto, se foi essa a função primitiva, não sei. Agora, portanto, esta é a casa que, por tradição, é a casa do patrão Lopes. Seria a casa dos patrões da falua do Bugio. Portanto, nunca vi referenciar outra localização. Portanto, é esta. Pois é que eu andei, foi precisamente aí que eu tive, mas lápide é mentira. Quer dizer. Não, a lápide está ali, Zé. A lápide está ali. Pois já não está lá na casa. Não. Pois, e eu estava a contar encontrá-la na casa. Foi esse o meu azar. Do teu lado direito, Havia lápide, não havia casa. Depois tens, se não Porque a for, casa obviamente, existe. tens Esse ali um ir quadrado ao restaurante dos Arcos. assinalar exatamente a fotografia que tens à esquerda, é verdade ou não? É que o quadrado, não sei porque, movimentou-se. Este retângulo movimentou-se. Pois é, isso que eu ia dizer, o quadrado não está bem O quadrado, como eu vos disse, houve aqui um problema qualquer quando eu gravei isto, sabes porquê? Porque os 2 slides que eu tinha não aparecem aí. Porque é mais um bocadinho para o lado. E este aparece assim um bocado de uma forma obtusa ali àquela localização, não sei o que é que se terá a passar. Aqueles mistérios. Para o lado mais à direita, Aqueles não é? mistérios. Eu, aliás, utilizo esta fotografia até foi sacada da net, porque eu vi-me aflito para encontrar as minhas. Que tenho do Google, o litoral do Eirense todo batido. E estava a entrar em parafuso, não encontrava aquilo e fui sacar esta à internet já com esta marcação e tudo. Olha, porra. E depois pus no sítio correto a marcação. Ora bem, portanto é ali onde eu tenho agora o rato. Exato. Onde eu tenho agora o rato. Ela tem uma porta modificada. Porque aquela grande mancha verde. Ok. A MIFA chamou-me a atenção para uma coisa. E de facto é interessante. Que é em 1990, janeiro, não é? Há o ultimato inglês. E o patrão Lopes, com 92 anos, tem um gesto simbólico de profundo significado. Vai devolver ao consulado inglês as 3 medalhas que lhe tinham sido atribuídas. E faz essa devolução. Eu interrogo-me hoje, uma vez que isto é referenciado por todos os autores, etc., eu interrogo-me se alguma vez, talvez o Jorge, a nossa fonte privilegiada de informação, se alguma vez foram feitas iniciativas no sentido de saber onde param essas medalhas. Que aquilo obrigou a um registro do consulado é sabido, mas também nunca vi transcrito essa mesma documentação de entrega das 3 medalhas. Que paradeiro têm, não sei. Aliás, em relação ao espólio de patrão Lopes, se parte está, alguma parte está no próprio Instituto de Escolas a Náufragos, está na posse dos familiares, sobretudo, que ela estará. Mas o que existe, francamente, desconheço. E quem possui? Não faço a mínima ideia. De vez em quando tenho referências a algumas das situações que estava nos bombeiros de Passo de Arcos e não no Instituto. Por exemplo, a sineta que era utilizada localmente em Passo de Arcos para unir os remadores da falua, não é? E que estará nos bombeiros. Que haverá documentação reunida também nos bombeiros. Portanto, documentação do século XIX, da segunda metade do século XIX. Não sei se de facto isso corresponde, aí a deficiência é mesmo minha, porque não me pus em campo para saber isso. Portanto, não sei que de facto quem hoje guardará parte desse material e que histórias, apesar de tudo, continuam a ser perpetuadas, não é? Junto dos familiares. Porque de facto a família é extremamente alargada. Aliás, como disse, um dos bons trabalhos feitos pelo Rogério Gonçalves foi precisamente a construção dessa árvore genealógica a partir do patrão Lopes. Não é? Portanto, não sei. Haverá muita coisa dispersa, certamente. Haverá muita história ainda possível de ser narrada, apesar da distância que existe, pelo menos em relação àquilo que são os seus descendentes e aquilo que foram patrões da falua, do salva-vidas
até 1956. Portanto, isso é possível de certeza. E todos esses elementos com altas condecorações, constantes, são inúmeras, não é? Portanto, há a documentação que teve que proporcionar e calcinar essas condecorações. Há muito trabalho, de facto, a fazer a esse nível, se algum dia se pretender fazer algo que ultrapasse a figura do patrão Lopes e se estenda aos seus descendentes, e não só. Eu gostava de saber, não sei se... Desculpa, Zé. A minha pergunta é sobre esse assunto que estiveste a falar. Sobre a família dele, estamos só a considerar a família dele evidente em Passo de Arcos ou também de Olhão ainda? Não, é que, parem bem, a de Olhão é engraçado porque, já lá vou, a casa que é indicada, não é indicada porque ela já não existe, mas a casa que é referenciada historicamente como de nascimento e primeiros anos de vida de Joaquim Lopes, pertenceu, aparentemente, a familiares de um associado nosso, que Joaquim Maria conhece, que é o João Honrado. Não, honrado. Que o próprio Artur Nobre, no livro que faz sobre o patrão Lopes, de facto, portanto, isto está em 1950, ele inquiriu os familiares, e seria a casa que pertence depois ao Honrado. Em relação à descendência que ele deixou colateral, à ascendência colateral e irmãos em Olhão, portanto, dessa descendência não tenho informação alguma. Quer dizer, o Rogério Gonçalves fala, não é? Mas porque eu presumo o próprio Nobre, os olhanenses, acho que não têm trabalhado essa vertente. A casa onde nasceu o patrão Lopes, segundo o Honrado, foi comprada pela Câmara Municipal do Ilhame, comprada a desconhecidos. Depois ele falou na história. Não, eu posso ter estado momentaneamente desatento e não ter ouvido, mas não percebo o que é que leva um algarvio naquela época. O Algarve é muito longe naquela época, não há comboio ainda, não é? Nem autoestrada. O que é que leva um algarvio a vir de Olhão para Passo de Arcos viver? O que é que o leva a deixar um sítio? Enfim, é pescador, pesca, tem muita pesca ali, tem uma vida ali, tem família ali. O que é que o leva, de certa forma, entre aspas, emigrar para tão longe, para uma terra tão longínqua como era na época, para fazer o quê? Essas situações de migrações internas eram perfeitamente banais. Nós é que julgamos que as pessoas estavam circunscritas ao seu local de vida e trabalho. Havia uma mobilidade, já que estamos a falar de mobilidade de trabalho, havia uma mobilidade fantástica. E os pescadores são bem o símbolo dessa mobilidade. Por vezes forçada, não é? Por causa dos assoreamentos de alguns portos. Outras vezes mesmo por estratégia de pesca. Não é? Por exemplo, os ilhavenses vinham pescar aqui à Barra do Tejo desde sempre. Não é? E não só. Aliás, vão formar aqui comunidades depois, quando foi o assoreamento. E outros pescadores, muitas vezes, faziam-no não por razões diretamente de captura, mas por razões fiscais. Por exemplo, os pescadores da Pedreneira iam precisamente para Faro e para Olhão, Pedreneira, Nazaré, vender o peixe porque a dizima lá era mais barato. Era mais baixo. Não é? E fugiam aos impostos locais. Agora, aquilo que, no fundo, é reproduzido tanto nos textos jornalísticos, passo o termo, da época, jornalísticos, mas podem ser escritos, muito bem escritos, não é no termo de mera divulgação, porque são, por vezes, artigos longos, é sempre referenciado que o patrão Lopes tinha um sonho, enquanto jovem, que era possuir canoa própria, canoa de pesca própria, não é? E, no fundo, encontrar melhores condições de vida. Terá sido isso que o moveu a ir para Gibraltar, não é? E o sonho saiu furado, pelo menos momentaneamente. O vir para Lisboa era também uma tradição. Isto é, eram algarvios que estavam, de facto, associados não só enquanto remadores às embarcações reais, como, de facto, à falua do Bugio. Porque algarvios, conhecendo o mar do Algarve,
eu diria que eram os menos habilitados a estar na Barra do Tejo. Não é? Se fossem da Barra de Vila de Conde, da Barra do Porto, da Barra de Aveiro, naquela altura era diferente, de outras barras, eu até pensava, bom, eram pessoas também de facto muito habilitadas na arte de navegar, não é? E serem destemidos. Os algarvios são destemidos, sempre o foram. Não é? É só ver a ligação que eles têm às nossas conquistas do Norte de África e não são. E sempre tiveram aquele trânsito. Agora, era de facto em busca, presumo eu, busca de melhores condições de vida que o trouxe cá. Aliás, ele veio casar em 1824 com uma filha de olhanenses. Isto é uma olhanense. Com quem ele casa. Não, casa cá com ela. 4 anos depois de ter cá chegado. Mas eram também de Olhão. Mas ela também era de lá. Elas eram de Olhão. Bem, obrigado. Uma prima em terceiro grau. Casou com uma prima em terceiro grau. Precisamente. Mais alguma questão? Jorge. Não. Claro. Já agora, até e ligados aos desportos náuticos, é que em 1856, precisamente, está tudo ligado, em 1856, já agora, é feita uma regata em Passo de Arcos, que já vinham desde, julgo eu, 1852, patrocinadas pelo Dom Pedro V, essa regata de 1856, mas é que eu tenho visto, eu andei intrigado com isso, Jorge. E vimos, lembra-se, no Passo dos Arcos, vimos aquele desenho naif fantástico que eu espero que a Câmara tenha preservado. Pois, que ele tenha navegado para outras águas. Não é? É um registro fantástico que estava no Passo dos Arcos. Porque o Conde das Alcáçovas privava, outros, o patrão Lopes privava, não é só por razões de proximidade, cultivaram a mesma amizade. Aliás, reparem bem, porque já agora, a ideia de um monumento ao patrão Lopes, essa acho que foi uma das informações precisamente que o computador consumiu. A ideia de um monumento ao patrão Lopes nasce precisamente em 1864-65, impulsionada pelo Conde de Alcáçovas. Pelo Conde de Alcáçovas. Vai dar o dinheiro. É ele que avança o dinheiro para uma comissão que chega a ser constituída para um monumento na praia de Passo de Arcos. E agora que isto me perdi. Em relação às regatas. Mas eu apanho, da Associação Lisbonense, apanho referência a regatas anteriores a 1856. Mas isso agora é um pormenor. Em 1856 é feita uma regata. E é o patrão Lopes que ganha essa regata. E há o tal vaso. Isto está nos corros anáufragos, um troféu dessa regata, e já agora, porque isso levava-nos para outra discussão, vamos andar ali a disputar com o Passo de Arcos precedências, ou com Cascais precedências, de onde é que eles fizeram as primeiras competições de vela. Não há dúvida, fui Passo de Arcos e não é. Precisamente, Jorge. Passo de Arcos pode chamar assim a precedência da realização de Eu acho que é uma miopia. Nós temos tantos valores no Conselho de Oeiras e não os sabemos aproveitar. Precisamente. E este era, de facto, era um bom pretexto. Não é? Para... Quando Cascais sabe valorizá-lo. Pois, às vezes até mais. Até mete o futebol a nascer lá. Eu julgo que deixou não estar já cá o Joaquim, deixou em Gabriel. Já agora deixa puxar a brasa à minha sardinha em São Domingos em Mértola, mas isso com o John Brown. Se calhar foi no Recio de Santa Marta. Sim, se calhar foi no Recio de Santa Marta. Olha, já que estamos a falar de esportes náuticos, é engraçado de facto a ligação da nossa costa e de Passo de Arcos àquilo que foi algum dos inícios de alguns desportos náuticos. De facto, foi aqui, também em Passo de Arcos, que se deram os primeiros passos até de outros esportes, etc. Jorge,
Já agora pode ser também Alvalade. E os últimos heróis portugueses foram 5, chamados violinos. Tinha de ter música ao barulho. Não, Jorge, quando eu acho que há muita miopia, para além de outras coisas que não me permite adjetivar. Mas quando foi a situação da Expo 91 e aquilo que era a intervenção subaquática em São João da Barra, o Jorge teve conversas, como eu tive conversas, a alertar apenas e só para esta situação. Cuidado que o espólio que está a ser exumado em São João da Barra está a ser conduzido para o CNAS, Centro Nacional das Atividades Subaquáticas. Não há problema nenhum, os senhores que estão a coordenar a intervenção, mas cuidado com o destino a dar a esse espólio. Não é? Porque se a Câmara de Oeiras está envolvida nessa altura, tinha negociado de uma forma privilegiada o que veio Cascais a fazer depois. Porque é Cascais que tem neste momento o protocolo com o CNAS, que vai receber parte do espólio que sai daqui do Mar de São João da Barra, dos futuros achados subaquáticos, sendo depois agora, porque, enfim, eu vi aí nos jornais há um ano e pico, ao menos isso, há um acordo agora que foi estabelecido entre a Câmara de Cascais e a Câmara de Oeiras em relação a isso. É mais a Câmara de Cascais a tentar estabilizar a situação e legalizá-la do que outra coisa. Não é? Porque é eles que querem, de alguma forma, em torno do mundo dos naufrágios, não é? Ter iniciativa, até de museografar subaquaticamente, como eles querem fazer, e criar os espaços museológicos, etc. Diga, Jorge. Claro, muito mais. Tem muito mais, claro. Mas negligencia. De todo. Só uma coisa que o Oeiras de facto conseguiu ultrapassar foi com o Rio. Foi uma rasteira interessante, por acaso. Pois. Diga? Sim, por inércia. Eu acho que aqui é interessante, julgo que era a fazer algo, talvez, apesar disto tudo envolver, para além da capacidade política e da vontade política, capacidade financeira, apesar dessa situação, eu julgo que será com a própria população de Passo de Arcos, com a própria junta de freguesia de Passo de Arcos, que eventualmente alguma situação pode vir a ser criada. Não é? Passamos a um bocado social. É que há um espírito de terra. O Oeiras não tem tão acentuado. Isso é muito possível que em Passo de Arcos possa centralizar a população em torno do projeto. Sim, acredito que sim. Mas também não deixa de ser estranho, eu não sei, essa situação que o Jorge alude é real, mas por outro lado hoje acho que está tudo já tão diluído. Quer dizer, veja o que se está a reparar com o Passo de Arcos. Não é só a questão da adaptação, não é adaptação, é a questão da ausência absoluta da participação local na reflexão sobre exigências que deviam ser feitas relacionadas com um eventual espaço de memória, que aquele espaço também tem que ser, e não apenas e só uma unidade hoteleira. Enquanto aqui a questão do Palácio de Pombal é lacunar, não tem ninguém a falar disso. No Passo de Arcos, muita gente até da Nova Terra a falar. Muita gente a dar o seu opinião e a contestar e a pôr em causa a ordem. E depois aqui ao Palácio de Pombal não se viu. São mais a morte. Sabe que eu também, uma vez mais, a ideia que eu tenho é que, neste caso, a Câmara Municipal ou os poderes públicos correlacionados têm uma ignorância absoluta sobre o valor patrimonial daquele passo, dos arcos. Porque eu acho que não está em causa, agora, neste momento, pormos em causa a utilização que vai ser dada. Aquilo que eu ponho em causa mais é não se precaver para usos que devem também ser dados àquele espaço e salvaguardar isso quando é feita uma concessão daquela natureza de utilização de um passo daqueles para a indústria hoteleira.
Mas, Joaquim, eu só para dizer uma coisa ao Jorge Miranda, em relação ao Paço dos Arcos, houve um grande movimento, eu fui um dos que na blogosfera e por todo lado fiz imenso barulho, salvo seja, é assim mesmo. O nosso Fernando Lopes também falou muito no assunto em relação ao Paço dos Arcos. Apenas acontece que em relação ao Paço dos Arcos, logo de início e muito tempo antes, começou logo a haver notícias na própria imprensa de que havia um projeto de hotelaria para aquele palácio e patati e patatá, e houve um alerta muito grande prévio, enquanto que em relação ao Palácio Marquês, isso não existe. Sabe-se assim muito por baixo da mesa, digamos assim, mas ainda não houve uma notícia efetiva que alertasse as pessoas para essa realidade, que está ainda muito camuflada. E é por isso que se fala pouco no assunto, porque assim que se souber, de certeza que vai explodir, de certeza, explode e toda a gente vai protestar e opinar e dizer que não pode ser e que não sei o que mais. É apenas isto. Estou de acordo contigo. É? Eu por acaso não sei. É um pouco o que está a acontecer. Zé, eu por acaso não sei se estou muito de acordo contigo. Tu nunca estás de acordo comigo? Por uma razão muito simples. É que eu não tenho a certeza se a população em geral, tirando aqui nós e meia dúzia de carolas, estão muito preocupados com aquilo que vai ser ou não ser o Palácio do Marquês de Pombal, porque as pessoas dizem assim: se aquilo for um espaço morto, me obriga a mim pagar mais em mim por causa do espaço não ser rentabilizado através de qualquer entidade privada, então eu prefiro, é o que as pessoas pensam, então eu prefiro que aquilo seja o que for, mas que não me obrigue a mim a pagar mais em mim por isso. Porque não tenhas dúvidas que se tu não... Não, Gonçalo, desculpa. As pessoas sabem lá que vão pagar mais em mim ou não vão pagar. Não sabem. Não sabem nada. Não sabem. Olha, eu não sabia. Isso é o que as pessoas neste momento mais preocupam. Aliás, o EMI dos impostos neste momento está mais na boca das pessoas. Porque as pessoas sabem que passaram a pagar uma taxa que era muito mais pequena para passarem a pagarem taxas exorbitantes. E perguntam porquê. Porque é preciso financiar as câmaras. Que é preciso financiar as câmaras. Mas, ó Gonçalo, se o palácio for usado de maneira rentável, o IMI não vai ficar mais barato só por isso. Ora, aí está. Vamos pagar lá mesmo. Paga a mesma? Paga a mesma, mas, Zé, também não é assim. Vamos lá, eles não são todos uma cambada de malandros. São, mas não são falsos. Não são todos. Vamos lá ver. Quer queiramos, quer não, nós temos que ir buscar, as câmaras têm que ir buscar dinheiro a algum lado. E como criaram elefantes brancos e grandes elefantes, têm que ir buscar esse dinheiro a algum lado. E neste momento viram-se à rasca, porque viram-se, passa a expressão, viram-se descapitalizadas, inclusive a Câmara do Eiras, do Sr. Presidente se gabava que era a Câmara que mais derrama deixava ao Tesouro, mas neste momento está aflito